Começando com Clarice Lispector. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. É como o início do poema Se Eu Fosse Eu, da escritora Clarice Lispector, que nos proporciona a oportunidade de refletir em muitos momentos sobre a nossa busca de identidade, que começamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Entre outras informações, temos dica de leitura, dica de livro e participação de telespectadores. Na coluna Apaixonados pela Leitura, apresentamos um projeto de incentivo à leitura que é desenvolvido no Rio de Janeiro, em praça pública, onde as pessoas têm acesso livre a livros de literatura. Tem sido um sucesso. Assista ao que diz Graça Gomes, idealizadora do projeto. Uma semana tem bancas com 200 livros emprestados. Em uma semana é uma coisa assim maravilhosa, que eu falo assim, houve uma quebra de paradigma. Na entrevista desta edição, conversamos com Elias Dias, que é advogado e escritor e mora em Aracruz, aqui na região norte do Espírito Santo. Elias fala de sua trajetória como leitor, apaixonado e do gosto pela escrita. Ele está lançando seu segundo livro, As Histórias que a Vida Conta, na noite de quinta-feira, 16 de março, em Aracruz. Assista um pouquinho da sua fala. A leitura ela tem um poder de dar liberdade. Liberdade de você, sentado no sofá da sua casa, deitado na sua rede, você fazer uma viagem. Viajar, ir longe. Conhecer... Não tem limite, né? Não tem limite. Conhecer países, conhecer pessoas. Eu entendo como... Interagir na vida do personagem. Interagir na vida do personagem, se emocionar, sorrir, chorar, participar daquele momento. Não concordar com o autor. Discordar, exatamente, e ficar nervoso com o episódio. Não gostar de um personagem. Exatamente, assim. O leitor tem todo esse direito. É o leitor que manda. Então eu entendo que eu vejo todos os programas voltados para incentivo à leitura, eu vejo como fundamentais. Nosso Brasil precisa de leitores. É preciso desenvolver leitores no nosso Brasil. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu me pergunto, se eu fosse eu, tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e eu começo a pensar. Aliás, eu diria melhor, eu começo a sentir. Eu não me sinto bem? Experimenta. Se você fosse realmente você, como seria? E o que faria? Logo de princípio já se sente um certo constrangimento. É que a mentira em que nos acomodamos acaba de ser levemente locomovida do local em que se acomodara. No entanto, eu já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas, mudavam completamente de vida. Eu acho que se eu fosse eu, os amigos nem me cumprimentariam na rua porque até minha fisionomia teria mudado. Como não sei. Metade das coisas que eu faria, se eu fosse eu não posso nem contar. Eu acho até que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu daria tudo que é meu, entregaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver, parece entrada nova no desconhecido. No entanto, eu tenho a intuição de que, passadas as primeiras loucuras da festa que seria, nós teríamos, enfim, a experiência do mundo,
experimentaríamos em pleno a dor do mundo e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também em certos momentos seríamos tomados de um êxtase de alegria tão pura e legítima que eu mal posso adivinhar. Aliás, eu acho que eu já estou adivinhando, porque eu me senti sorrindo e senti também uma espécie de pudor que se sente diante de tudo aquilo que é grande demais. A leitura provoca no leitor um duplo efeito que aciona sua fantasia rumo ao imaginário e estimula o posicionamento intelectual, considerando que o mundo representado no texto, por mais distante do seu cotidiano, leva o leitor a refletir, comparar com a realidade e a incorporar novas vivências. A leitura expande as fronteiras do mundo conhecido, que absorve pela via da imaginação e decodifica por meio do intelecto. É uma atividade bastante completa, raramente substituída por outra, onde as informações contidas no texto literário colocam o leitor como o maior beneficiário pelo seu consumo. De forma específica, está destacado aqui que se pode considerar o benefício individual. Quanto ao coletivo, o leitor tende a compartilhar o conhecimento, comparar com a experiência de outros leitores e discutir as preferências. Portanto, a leitura estimula o diálogo entre as pessoas por intermédio do compartilhamento das experiências vividas isoladamente por cada um dos leitores e permite que cada um isoladamente reflita sobre o posicionamento escolhido na relação com o coletivo. Apesar de muitas vezes ser exercitada solitariamente, a leitura não pode ser limitada a uma atitude egocêntrica ou narcisista, pois os seus efeitos não são restritos ao aprisionamento da experiência vivenciada e do conhecimento adquirido. Quem lê mais detém mais conteúdo e a argumentação na relação com as outras pessoas. Isso aumenta a sua capacidade de diálogo. Essas afirmativas encontram-se no capítulo 2 do livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, de minha autoria. Assista o que diz sobre essa questão Leandro Carnal, historiador, professor, escritor e um dos mais requisitados palestrantes brasileiros, que discorre sobre várias temáticas do nosso tempo. Há muitos jovens hoje que pensam, será que a leitura vale a pena? Não ler, seja o que for, é estar excluído de uma rede muito importante de relações sociais, de relações intelectuais. A falta de leitura diminui minha capacidade de cidadania, a leitura estimula minha sociabilidade, a leitura amplia meu horizonte, me faz viajar, a leitura aumenta meu vocabulário, a leitura permite que eu seja mais presente às pessoas e mais denso naquilo que eu falo às pessoas. A leitura fornece amigos o tempo todo, um livro na mão, mas o suporte é indiferente, pode ser um Kindle, pode ser um iPad, pode ser qualquer tablet, qualquer forma de suporte para a leitura é um suporte válido. A leitura torna a vida muito mais interessante. Então, se alguém não gosta de ler, é como pensar que esta pessoa ainda não descobriu uma coisa, que se ela descobrisse, transformaria por completo a sua vida. Não ler é alienar-se, não ler é ser excluído, não ler é optar pelo papel de ser conduzido por aqueles que leem. Neste mundo, se você quiser fazer parte de uma sociedade que é letrada, que desde o WhatsApp, que são mensagens escritas, até os grandes romances, se dá através de letras, não ler é ser excluído deste mundo. A leitura, para mim, é possibilidade de descoberta de um mundo novo. Através da leitura, você transforma informações em conhecimento. É possibilidade de você conhecer a diversidade do mundo. Então, só lendo que você vai conhecer o mundo em que vivemos. Então, a leitura é fundamental para desenvolver a nossa inteligência, a nossa criatividade, eu acho que a nossa felicidade. Ler faz muito bem. Para mim, leitura é tudo. Quem lê consegue fazer qualquer coisa na vida. Então, estimule os seus filhos e amigos o hábito da leitura.
a leitura para mim surgiu tardiamente, a descoberta por esse amor veio já nas cadeiras de faculdade, durante a graduação. E a leitura, ela tem um sentido, para mim, transformador. É ela que nos liberta, é ela que nos acolhe, é ela que muitas vezes nos aconchega, alimenta as nossas questões, responde inquietudes, enfim, não tenho como mensurar a importância dela na minha vida, até porque isso seria impossível, mas a única certeza que eu tenho é que é permanente e quanto mais se tem, mais a gente quer. O hábito da leitura permite, antes de tudo, a pessoa descobrir e aumentar seus horizontes, mas não deve ficar apenas na atitude meramente automática. É importante que seja encarado como prazer e estimulado em todas as fases da vida. Leitura jamais pode ser imposta como castigo ou como obrigação. As instituições públicas devem desenvolver políticas de incentivo à leitura para todas as classes sociais, construir e manter bibliotecas com bons acervos. Os diretores, coordenadores e supervisores devem colocar em prática ações para a formação de escolas leitoras. Tudo isso e muito mais, para que o gosto pela leitura faça parte do cotidiano da criança até a vida adulta. Os programas desenvolvidos na mídia podem contribuir, divulgando com mais frequência os assuntos e eventos sobre projetos de incentivo à leitura, não apenas em datas comemorativas. É importante incluir personagens leitores, por exemplo, nas novelas, que têm grande audiência. Telespectadores precisam dessas boas referências. As pessoas precisam ler e conversar sobre livros no dia a dia. Devem construir uma cultura voltada para o hábito da leitura. A vida vai se tornar mais interessante, tenho essa certeza. O objetivo maior, futuros leitores mais assíduos e críticos e cidadãos mais conscientes. É fundamental que ações e projetos sejam desenvolvidos no nosso cotidiano. É uma questão de atitude. Vejamos o projeto a seguir, desenvolvido no Rio de Janeiro e divulgado pela TV Brasil. Um projeto de incentivo à leitura faz sucesso entre crianças e jovens no Rio de Janeiro. 5 bancas de livros foram distribuídas pela cidade e fazem empréstimos gratuitos à população. Nas prateleiras, títulos variados que despertam o interesse até de quem ainda está começando a se aventurar no mundo da leitura. Livro com Há 2 semanas, 5 bairros do Rio de Janeiro ganharam bancas como esta na Vila Olímpica Arthur da Távola, em Vila Isabel, na Zona Norte, que oferece atividades a quase 2.000 crianças e adolescentes da região. No local, podem pegar livros gratuitamente. Para isso, precisam apenas fazer um cadastro e escolher entre os 300 títulos idênticos em todas as unidades. É aí que entra o papel dos estagiários de biblioteconomia, como o Igor. Às vezes a pessoa não se estimula a ler porque pega um livro que não gosta, não é de um assunto do seu interesse. Então eu sempre tento fazer essa adaptação do leitor com o livro. Os livros devem ser devolvidos em 15 dias, mas Jonathan nem precisou de todo esse tempo para devorar as quase 300 páginas deste volume sobre o detetive mais famoso do mundo, Sherlock Holmes. A história é divertida e eu fiquei o dia todo lendo. Aí eu consegui ler rápido. A mamãe diz que não é natural um garoto ficar dentro de casa quando está sol lá fora. Eu digo que só estou tentando proteger minha pele para não ficar todo enrugado quando for velho como ela. Mas ela nem ouve meus motivos. Este trecho é de um dos livros mais procurados por aqui, da série Diário de um Banana. Dos 10 exemplares oferecidos nesta banca, por exemplo, apenas este está disponível porque acabou de ser devolvido. Mas além dos títulos contemporâneos, em geral ligados a filmes, também há espaço para clássicos da literatura. Segundo a idealizadora do projeto, em plena era virtual, os livros de papel ainda atraem leitores de todas as idades. A gente, com uma semana, tem bancas com 200 livros emprestados. Em uma semana, é uma coisa assim maravilhosa, que eu falo assim, houve uma quebra de paradigma, que brasileiro não gosta de ler. Eu prefiro ler do que jogar videogame, jogar no celular. É um negócio muito legal. Traz uma força positiva, né, pra gente. É legal.
Escrito em 1938, Olhai os Lírios do Campo é um marco na obra de Érico Veríssimo, escritor gaúcho que tem uma obra literária extensa e respeitável. A temática do romance, que discute questões existenciais, porém, é muito atual. Narra a história de Eugênio, um rapaz de origem humilde que sente vergonha de sua família por ser muito pobre. Seus pais, no entanto, fazem um profundo sacrifício para proporcionar ao filho a oportunidade de estudar em bons colégios e a formar-se em medicina. Eugênio cresce e se forma médico e continua dominado por um fortíssimo sentimento de inferioridade e de vergonha da sua origem familiar. Um momento chocante e tocante da história é quando Eugênio, que caminha no espaço público na companhia de 2 colegas de faculdade, encontra o próprio pai e nega sua presença por causa da sua maneira simples de se vestir e de sua condição social. No dia de sua formatura, Eugênio conhece Olívia, uma jovem simples, de extrema sensibilidade, bom senso, equilíbrio e de bom coração, que passa a ser sua melhor amiga, sendo para ele um porto seguro em seus conflitos existenciais, e juntos vão trabalhar num hospital. Olívia tenta mostrar a Eugênio que a felicidade não pode ser condicionada ao dinheiro e ao sucesso, mas da paz que advém da boa consciência, de fazer as coisas certas e de servir ao próximo. O jovem se envolve amorosamente, mas Eugênio nunca assume Olívia verdadeiramente. Olívia vai trabalhar numa cidade do interior e, depois da partida da moça, Eugênio conhece e se envolve com Eunice, uma jovem rica e cheia de vontades. Eles ficam noivos e se casam, e para Eugênio esse casamento é apenas por interesses materiais. É uma forma que ele encontra de ter sua ascensão social. No ambiente social de Eunice e seus familiares e amigos ricos, porém, Eugênio não se encontra e percebe a olho nu a infelicidade batendo à sua porta. Seus dilemas pessoais o perseguem e ele sente muita falta do apoio de Olívia e também do seu carinho. No desenrolar da história, Olívia adoece e morre. Esse acontecimento leva Eugênio a refletir sobre a sua vida, seus confusos valores e sobre sua própria história, particularmente sobre o casamento infeliz com Eunice. E, numa reviravolta, ele termina o relacionamento com Eunice, o contato com o seu mundo, e desenvolve sua atividade de médico, trabalhando e dando assistência a pessoas de baixa renda. Nesse novo momento, ele encontra a tão almejada paz interior. O autor mostra os processos de transformação de Eugênio, da condição de indivíduo guiado mais pelas expectativas dos outros do que por si mesmo, para a condição de indivíduo autônomo e consciente de si, sujeito de suas próprias decisões. Permita que o livro faça parte da sua vida. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho uma satisfação muito grande de receber o Elias Dias. Ele é advogado e escritor, mora aqui em Aracruz, na região norte do Espírito Santo. Elias, seja bem-vindo ao nosso programa Sim para a Literatura. Obrigado. Eu queria começar essa conversa com você, assim, para você falar um pouco da sua trajetória, da sua formação escolar. E depois a gente vai conversar um pouco sobre escritores preferidos, livros que você leu, o seu interesse pela leitura, mais para frente para a gente comentar sobre o seu livro para o nosso público. Fique à vontade, tá, Elias? Primeiramente, eu queria agradecer você pela oportunidade, parabenizar pelo seu programa e dizer que eu nasci num lugarejo, assim, num vilarejo chamado Prata dos Baianos, que é município de Ecoporanga. Ali eu comecei a dar meus primeiros passos na escola. Posteriormente nós mudamos, meu pai se mudou para Ecoporanga e eu fiz o meu ensino médio em Ecoporanga. Depois eu viajei por esse Brasil, trabalhando no Banco do Brasil, até que eu vim fazer o meu 3º grau em Aracruz. Formação minha em Direito se deu aqui em Aracruz. Ô Elias, você comentou, a gente conversando antes, você comentou que tem um professor que teve uma influência importante na sua decisão de escrever. Conta isso pra gente. Sim, eu morava em Mato Grosso do Sul, na cidade chamada Sidrolândia, e eu resolvi fazer um cursinho pré-vestibular em Campo Grande, na capital de Mato Grosso do Sul. Nesse cursinho, o professor de literatura, ele pedia redações, que os alunos fizessem diversas redações. E eu apresentava... Sobre temas variados. Sobre temas diversos. E aí
eu apresentava minhas redações, ele lia, e aí em determinado intervalo lá ele me chamou e falou assim: Elias, você pode ser um escritor. E eu nunca tinha pensado essa naquilo, ambição, né, não me passava pela mente aquela possibilidade. Mas aí ele falou assim: não, os seus textos, você pode ser, melhorando um pouquinho eles, você pode vir a ser um escritor. Aí eu acreditei naquilo e comecei, a partir dali, a escrever. De vez em quando vinha uma ideia, eu pegava um papel e registrava aquela ideia e comecei a desenvolver a minha prática de escritor a partir desse professor que me incentivou. Tinha algum tema preferido, assim, ou era um tema do momento? Não, temas diversos. Eu sempre procuro andar com um pedaço de papel e uma caneta por perto, me vem uma ideia, eu vejo uma cena, vejo alguma coisa, eu já logo registro, e depois eu desenvolvo aquele pensamento. E sua prática de leitura, Elias, começou como? Influência da família, foi influência da escola, do professor, como é que foi? A minha prática de leitura, ela se deu nos primeiros anos de escola. As cartilhas escolares traziam aquelas histórias e eu não tinha paciência de esperar somente aquilo que o professor estava trabalhando, mas eu pegava uma cartilha e eu ia do princípio ao fim em pouquíssimo tempo. Eu queria ler tudo e queria ler mais e ia na biblioteca e pegava mais material e queria ler e ler e ler. Essa é a minha vontade daquela época. Eu sei. Você se lembra de algum escritor que marcou, algum livro que marcou essa trajetória sua? Eu gosto muito de... Você falou Machado de Assis mais cedo, né? Gosto muito de Machado de Assis, gosto de João Cabral de Melo Neto. Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, gosto muito de João Guimarães Rosa, que o livro Grandes Sertões Veredas é um grande desafio para se ler, né? Eu li, gostei muito daquele livro, gostei muito de Um Certo Capitão Rodrigo, de Érico Veríssimo. Eu gosto muito de Érico Veríssimo, leio, e principalmente esse livro. Esse livro tem uma influência muito boa na minha formação como escritor. Eu sei. E Elias, você, já nessa trajetória sua como escritor, você lançou 2 livros, né? Eu queria que você falasse um pouco do primeiro livro, de forma breve, para a gente conversar depois sobre o livro que você vai lançar agora, dia 16 de março, em Aracruz, não é isso? Por gentileza, Elias. O primeiro livro que eu lancei é um livrinho, né? É um livrinho, é um infanto juvenil, foi em 2005, então ele teve uma boa aceitação ali na sociedade aracruzense, o pessoal gostou muito, e o detalhe interessante é que já nessa época eu tive a ideia de deixar a ilustração para o leitor pintar. Aqui é o leitor que pinta as ilustrações. Coloca as cores que ele quer. Exatamente. O ilustrador é muito bom, as ilustrações ficaram muito bonitas e foi em 2005 esse primeiro lançamento do livro chamado Memórias de um Cachorro Vira-Latas. Uma historiazinha infanto-juvenil bem legal. O pessoal das escolas teve acesso? Gostaram, professores trabalharam muito esse livro nas diversas escolas de Aracruz. Eu estive falando para os alunos em várias escolas, teve uma aceitação muito boa entre os professores da rede municipal de Aracruz. Elias, agora vamos falar da figura principal, né? Eu queria que você falasse do livro que já está publicado, mas que você vai fazer o lançamento na noite de quinta-feira, 16 de março, num determinado local do Shopping Oriundi, em Aracruz. Nós vamos disponibilizar, colocar a capa do livro aqui no vídeo, né, para nossos telespectadores conhecerem, enquanto você fala do livro. Por favor, Elias. O livro, as histórias que a vida conta, é um conjunto de escritos. Não é uma história só, são várias histórias dentro do livro. Tem os pequenos
poemas, pequenas poesias, os haikais, né? Os poeminhas. São poemas, poesias e haikais. Contos, poesias e haikais. Ótimo, ok. Contos, haikais e poesias. Então tem os haikais, tem algumas poesias e tem mais contos, que é a minha predileção por escrita. Eu gosto muito de escrever contos. Então é um ajuntamento de escritos de longa data que eu peguei e coloquei em um livro só. Então é por isso o nome As Histórias que a Vida Conta. São histórias que eu... Tem a ver com experiências suas do dia a dia? Experiências, coisas que eu ouvi. Gosto muito de ouvir pessoas, gosto de conversar com pessoas. Algumas coisas que eu ouvi, muita coisa que eu vi, porque os haikais eles têm a ver com coisas da natureza, que você vê e registra em poucas palavras. E tem muita coisa que foi da minha cabeça mesmo, invenção, histórias que eu mesmo criei. Tem algum conto, Elias, nesse livro que você destaca, que tem a ver com uma pessoa da vida real que você coloca como personagem do conto? Tem algum aqui assim que você destaca? Olha, não tem propriamente não. Não tem nenhum desses livros, desses contos, dessas poesias, tem a ver não. Tem uma poesia que eu falo sobre a minha cidade natal, Ecoporanga, que eu gosto muito dessa poesia. E tem outros contos de coisas que eu vi, que eu vivi e que eu criei. Mas especificamente não tem, sobre uma pessoa propriamente não. Elias, quando você está no momento de escrever, você procura o isolamento, você escreve ouvindo música, pode ter pessoas por perto conversando, como é que funciona para você isso? Eu gosto de escrever na madrugada. No silêncio. O telefone não toca, né? No silêncio da madrugada é quando eu escrevo. Acontece as coisas durante o dia, eu faço os meus registros e aí eu levanto de madrugada e sento e escrevo à mão. Escrevo muito você rápido. Escreve à mão? À mão. E eu tenho dificuldade de produzir no computador. Então eu escrevo à mão. E como escrevo muito rápido, depois eu mesmo tenho que digitar. Eu não tenho nem como passar para uma outra pessoa, porque ele não consegue entender o que eu escrevi, porque a produção ela um momento de inspiração muito mesmo. rápida, vai embora muito rápido. Elias, para finalizar esse encontro, já agradecendo você pela disponibilidade que você teve de vir, né, conversar com a gente aqui no programa Sim para a Literatura, eu queria que você dissesse qual a importância da leitura na sua vida, Elias. Eu sou suspeito de falar, porque eu gosto muito, eu acredito que a leitura ela tem um poder de dar liberdade. Liberdade de você, sentado no sofá da sua casa, deitado na sua rede, você fazer uma viagem. Viajar, ir longe, conhecer... Não tem limite, né? Não tem limite, conhecer países, conhecer pessoas... eu entendo interagir na vida do personagem. Interagir na vida do personagem, se emocionar, sorrir, chorar, participar daquele momento. Não concordar com o autor. Discordar, exatamente, e ficar nervoso com o episódio. Não gostar de um personagem. Exatamente, assim. O leitor tem todo esse direito, é o leitor que manda. Então eu entendo que eu vejo todos os programas voltados para incentivo à leitura, eu vejo como fundamentais. Nosso Brasil precisa de leitores. É preciso desenvolver leitores no nosso Brasil. Precisamos formar uma família leitora, uma escola leitora e um país de leitores. Com certeza. Eu vejo, às vezes, o governo pouco interessado nessa matéria, porque a leitura traz a liberdade, a capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar. Então, é nesse sentido que eu fico entusiasmado com o seu programa. Um programa que tem essa função de ajudar no desenvolvimento, estimular na leitura. Ao hábito da leitura. Exatamente. Eu acho de muita importância isso.
A leitura, para mim, eu entendo como fundamental. Ok. Fundamental. Para que você tenha acesso às edições anteriores do programa Sim para a Literatura, acesse o nosso canal do YouTube. Entre em contato com o nosso programa através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Muito obrigado.